vim falar para vocês sobre as síndromes urológicas dolorosas, né? E, na verdade, isso seria já uma especificidade, uma especificação, melhor dizendo, da dor pélvica crônica. Curiosamente, a gente observa que as dores urológicas, as síndromes dolorosas urológicas, elas mais frequentemente estão relacionadas às queixas sexuais masculinas, tá? Essas síndromes, é interessante a gente ressaltar que elas são dores episódicas, persistentes ou recorrentes. Isso é algo importante a se pensar, que a gente sabe que a dor crônica, a estabilização, né? A estabilização não, a manifestação do quadro crônico, ela não requer necessariamente que a pessoa tenha dor contínua o tempo inteiro por 6 meses, né? A gente sabe que essa caracterização por 6 meses não é um número cabalístico, como a gente pode imaginar, mas, na verdade, tem uma grande relação com questões mais relativas à sensibilização do processo de dor, nociceptivo, mais especificamente, né? Vale a gente ressaltar, então, um quadro bastante importante dentro das síndromes dolorosas, né, urológicas, é que não há infecção comprovada ou outra patologia local óbvia. Isso é algo muito importante. Não à toa a gente caracteriza isso como sendo algo sindrômico, tá? Acho que isso por si só já fala do porquê chamamos de síndrome. A síndrome, da mesma forma que a gente vê que o quadro da síndrome urológica, ela não fala, né, de um aspecto relacionado a um quadro infeccioso, né? Então, a gente não pensa que isso acontece, porém, a gente vê que existe uma certa frequência desses pacientes chegaram para a gente no consultório apresentando, sim, um histórico pregresso de quadros infecciosos a nível urológico, porque de forma muito generalizada, os pacientes que apresentam dor pélvica, homens que apresentam dor pélvica, facilmente são diagnosticados com prostatite, sem ter qualquer avaliação a nível de outras estruturas, tá? Especialmente porque não há uma patologia local óbvia, né? Então, isso é um termo genérico que é atribuído a esses pacientes e que é muito ruim, porque isso faz com que eles não consigam ter assertividade na busca pelo seu tratamento. E muitas vezes, quando eles encontram profissionais para atender, eles replicam muitas vezes essa prostatite e continuam a não ofertar o tratamento adequado para esses pacientes, né? Então, eles acabam ficando aí muito tempo até entender o que eles têm, e muitas vezes eles não, quando a gente fala com eles que o que ele está manifestando é um quadro sindrômico, isso ainda assim é desconfortável para ele, porque eles já sabem, como eu falei da característica que eles têm, eles já sabem que o quadro sindrômico é um conjunto de sinais e sintomas, e eles não se satisfazem em ter conjunto de sinais e sintomas, eles precisam de uma patologia óbvia, né? E isso não é dado para quem tem síndrome da dor pélvica crônica. É legal a gente ver essa observação a partir do guideline da Associação Europeia de Urologia, porque eles também massificam a dor pélvica crônica como sendo uma sinonímia de prostatite, tá? Então, é muito comum que a gente, quando fala de dor pélvica crônica no homem, automaticamente eu tivesse quase que usando um sinônimo de prostatite crônica. Não à toa a gente vê nesse referencial aqui que ele traz a caracterização dessa prostatite, que é essa dor, né, esse espasmo muscular e aumento do tônus muscular, e dor à palpação que melhoram com o relaxamento muscular, né? Então, esse quadro sindrômico manifesto, ele muitas vezes responde positivamente ao tratamento dessa dor prostática. Eu poderia dizer para essas outras manifestações de dores urológicas também acontece a mesma coisa, tá? A dor crônica, ela pode dificultar a capacidade de se mover livremente e, portanto, pode limitar as posições que podem ser utilizadas para a relação sexual. Também pode afetar a capacidade de reagir sexualmente e mutuamente. Eu poderia pensar que aqui a gente estaria entendendo aonde diretamente isso manifesta, né? Então, eu preciso entender que dentro da dor pélvica crônica, eu tenho algumas influências na resposta sexual. Então, eu posso ter influências na fase de desejo, na fase de excitação e na fase de orgasmo, né? Mais precisamente na fase de desejo, né? A gente vai ver que os centros de prazer do cérebro, né, ao controle do apetite sexual de uma pessoa, né? Dor ou mesmo medo da dor pode diminuir o desejo, levando ao desinteresse pelo sexo. Em alguns casos, no entanto, fazer sexo pode realmente ajudar no alívio da dor. Isso é algo super contraditório, porque se eu for pensar aonde esse paciente queixa de dor e como é a prática sexual dele, eu poderia entender que está muito mais além do que isso, né? Então, é algo muito importante a gente poder salientar e considerar aqui como sendo algo muito importante que eu tenho uma inibição, né, desse desejo a partir desse processo aí, que poderia ser, inclusive, aí uma alteração desse eixo dopaminérgico, né? Que o desejo ele traz muito essa resposta dopaminérgica imediata, e quando eu tenho um bloqueio disso, eu acabo, na verdade, fazendo um feedback negativo e aumento mais ainda essa dificuldade de acesso ao desejo por conta da dor,
que existem algumas correlações específicas durante a relação sexual, mais uma vez aqui batendo no que foi, não, na verdade, o que foi retirado, né, foi retirado do DSM-5, né, porque ele traz aí uma dor, transtorno da dor genitopélvica. Cadê o homem nessa história? Cadê a dor genital? Cadê a dor no pênis? Cadê a dor escrotal? Isso é uma coisa que se some. E homem também tem dispareunia, né? E dispareunia não só na região genitopélvica, viu? O homem pode ter dispareunia também anal, caso ele prefira ter uma relação sexual anal. E a gente entendeu que existe uma relação direta de distúrbios miofasciais relacionados à ejaculação precoce, né? Então, vale a gente lembrar que nem toda síndrome miofascial é acompanhada de dor, né? A gente às vezes fica muito preso ao quadro doloroso sindrômico facial, mas na verdade isso pode ser um quadro só meramente miofascial sem dor, né? Por exemplo, isso acontece nos pacientes com ejaculação precoce, né? Isso é algo interessante de se pensar, até mesmo pensar em distúrbios obstrutivos vesicais também é algo importante, né? Porque tem muitos distúrbios obstrutivos vesicais funcionais que pode apresentar também devido à alteração da função desse assoalho pélvico, que muitas vezes é incoordenado, é hiperativo, tem tônus mais alto e apresenta um quadro miofascial também, porém sem dor. Eu poderia dizer que nós temos elencados, né, a importância de observar os tender points, né, isso é algo super interessante de ser visto. Eu acho que esse mapeamento é interessante de ser acompanhado, mas eu diria que a topografia ele é muito variável, tá? Então, eu diria que uma frequência muito grande de dor poderia ser apresentada em piramidal, tá? É muito frequente você apresentar pubalgia, dor em região de pubis, né? Em região de pubis, em região de adutor, que tem uma correlação direta, né? A dor perineal, perdão, a dor uretral muito facilmente está correlacionada a uma dor em bulbo esponjoso, que é nessa região aqui, tá? Muito frequentemente encontrada. As dores da ereção, eu poderia estar um pouco mais relacionado a essas pontos aqui, porque aqui está o músculo eretor, né? O músculo isquiocavernoso, ele está nessa região, e o músculo relacionado à ejaculação, que está recobrindo a uretra, fica aqui. Então, não é algo tão generalizado, seria algo mais pontual para quadros específicos de dor. E aí, pensar também um pouco nos trigger points, né? Vale a gente ressaltar a diferença entre ambos, né? Isso acho que é algo que já deve ter visto por aqui, mas que seria uma dor irradiada, né? O tender point são regiões dolorosas, sensíveis à palpação, e a manipulação é até diferenciada quando eu penso em trigger points, né? Não são os mesmos tipos de manipulação habitualmente que são feitas. Tender points, a gente às vezes encurta, né, origem e inserção e manipula essa região. O trigger points, habitualmente, a gente pode só fazer uma digitopressão, por exemplo, para intervir, né? Então, mais uma vez, eu poderia pensar que há algo disponível aqui para a gente poder entender, mas que na verdade passa muito mais do que isso, né? Então, reconhecer outros pontos é interessantes dessa região, né? É muito frequente em região muito próxima aos isquios, né? Região de bulbo esponjoso, isquio cavernoso e ligamento anococcígeo também está muito frequente, que eu poderia dizer que tem uma certa correlação entre dor em região uretral ou bulbar, que pode correlacionar com uma certa sensação de hiperativação de esfíncter anal externo que repercuta em dor do ligamento anococcígeo. É sempre bom entender que quando eu tenho uma alteração, por exemplo, a nível de sacroiliaca, né, eu vou ter se eu tenho uma dor pélvica, naturalmente eu vou ter uma eferência, uma aferência para a região sacral, para a região de plexo sacral, alterada, que isso pode gerar alguma alteração na mobilidade, mesmo sabendo que a mobilidade da sacroiliaca ela é pequena, eu posso gerar mesmo assim uma mobilidade menor ainda, pensando em hemipelve, por exemplo, né? Um certo bloqueio de hemipelve que vai envolver aí quadrado, lombar, vai envolver glúteo médio, vai envolver piriforme, vai envolver estruturas, inclusive, que vão alterar um pouco dessa mobilidade dos nervos sacrais, tá? Então, essas manipulações, elas são muito favoráveis para a gente conseguir dar mais mobilidade nessa região do plexo sacral. A gente sabe o quanto é importante na neurodinâmica a mobilidade da estrutura que fica encarcerada devido ao quadro de dor. Aqui é só para a gente poder, na verdade, ter um pouco dessas possibilidades de manejo, né? Que podem ser realizados. Isso aqui também é do guideline da Associação Europeia de Urologia para dor pélvica crônica e o que ele nos recomenda sobre isso, né? Então a gente vê que a fisioterapia é algo a ser considerado. Eu acho super legal falar de biofeedback porque é o que nós produzimos de ciência e que muitas vezes é levado para congresso. A gente sabe que não necessariamente a gente vai conseguir um rearranjo biomecânico a partir de um biofeedback, né? Então vale a gente ficar atento que muitas vezes a postura antálgica que esse paciente se mantém
exige um olhar muito mais global do que ficar pensando, por exemplo, só em trigger points ou tender points, ou só essas manipulações miofaciais, né? Eu posso ver, por exemplo, um paciente com dor pélvica crônica, ele pode ter uma disfunção lombopélvica, ele pode ser uma instabilidade de quadril, e muitas vezes você melhorar essa função lombopélvica, melhorar a estabilidade de quadril, pode fazer com que haja menos tensão em adutor, que consequentemente vai gerar menos tensão em assoalho pélvico.